Alô, nação rubro-negra, maior e melhor torcida do mundo, estamos aqui de volta, Potência Rubro-Negra, Pierre Araújo Neto, hoje de óculos. Vamos falar aqui de Sérgio Ramos, Sérgio Ramos, Martial, Tite define o time, e vamos fazer uma explicação sobre o fair play financeiro rapidamente aqui, falar aqui para a partida de amanhã, 12/9, jogo de volta, Copa do Brasil, Flamengo, Bahia no Maracanã, transmissão da Rede Globo pela TV aberta, Sport TV, canal de assinatura e a Premiere no pay-per-view, além da Amazon Prime, vai passar um monte de lugar no streaming, Amazon Prime, coluna do Flamengo vai narrar, tem um monte de coisa aí, um monte de lugar para você assistir, você não pode dizer que não conseguiu assistir o jogo, vai passar um monte de lugar amanhã, 21h45, o Tite provavelmente definiu o time, que não vai poder contar, já falamos ontem que não vai ter o Alexandre, o Carlos Alcaraz, que quer ser chamado de Charlie, Gonzalo Plata não foram inscritos na Copa do Brasil a tempo para essa fase. Além, é claro, o Michel também está machucado, mas também não foi inscrito. Também vão ficar fora aí o pessoal que está. O Carlinhos, né, que já jogou para o Nova Iguaçu, e também o Pedro, além do Michel que está machucado, o Pedro e o Cebolinha que só volta ano que vem, o De La Cruz está com a contusão na coxa, ainda não conseguiu se recuperar a tempo, né, mas deve voltar esse ano ainda. Estou tranquilo, estou feliz porque ainda não estamos há uma semana sem ninguém se contundir no Flamengo, isso é muito importante depois das últimas semanas aí, 5 dias, 7 dias, sem nenhuma contusão nova, já é alguma coisa. Fiquei tenso pela entrada do Gerson no jogo de ontem da Seleção Brasileira, fiquei muito tenso com a entrada dele, ainda bem que o Fabrício Bruno não entrou, pelo menos saíram ilesos, o Brasil perdeu, mas o Gerson saiu ileso, para mim isso que é importante. O time do Tite deve ser para amanhã, esse mesmo que a gente falou ontem, né? O time deve ter aí não sei se ele vai entrar. A única dúvida aí é que ele tem entrado com o Matheus Cunha na Copa do Brasil, né? Não sei se de repente o jogo decisivo ele coloca o Rossi. Deveria botar o Rossi, porque o Rossi é melhor em decisões por pênalti. Cobrança de pênalti. O goleiro pegador de pênalti já desde os seus tempos de Boca Júnior. Não sei por que ele inventou essa história do Matheus Cunha na Copa do Brasil, mas deve entrar com o Matheus Cunha aí, o Varela está voltando, o Varela tem condições, Fabrício Bruno também vai voltar bem, Léo Pereira já treinou com o time, e Ayrton Lucas, até porque é a única opção disponível. Pulgar deve fazer a volância com o Léo Ortiz, esperamos que o Tite não resolva colocar o Alan, já que não tem o De La Cruz. E aí o Gerson fecha o meio campo ali com o Arrascaeta. No ataque, Gabigol e Bruno Henrique devem refazer a dupla de 2019 a 2021. Tá? E aqui, falando rapidamente a questão dos jogadores oferecidos aí, o Flamengo já internamente já está descartando o Martial, já era para ter descartado há algum tempo. E quem foi oferecido, segundo o Coluna do Fla, quem foi oferecido de ontem para hoje, foi o Sérgio Ramos, que está sendo oferecido para um monte de clube aí. Então ele deve estar querendo mesmo jogar no Brasil, assim como o Depay, né? Se ofereceu para caramba até chegar no Corinthians e o Corinthians aceitar. Sérgio Ramos também teve conversa com o Corinthians, Vasco e Botafogo, mas o Flamengo não abriu negociação pelo zagueiro devido ao tamanho do investimento. O Sérgio Ramos tem um salário anual de 2.300.000 euros, que daria 1.100.000 reais mensalmente pagos pelo Flamengo. O Flamengo não tem mecenas, não pega dinheiro com o patrocinador para pagar salário de jogador. O Flamengo que paga com seus próprios recursos, que não são poucos. E falando em recursos, temos que tratar aqui que chegou aqui uma notícia do Lance. Especialista, nosso querido especialista Rodrigo Capello, falou no Redação Sport TV a seguinte frase: fair play financeiro é um assunto maltratado pelo clubismo. Vamos recapitular. Toda vez que se fala, sinto uma confusão, é um conjunto de regras para tornar o campeonato mais saudável, para que os clubes não exagerem nas dívidas, paguem suas contas em dia e não tenham prejuízo exorbitante por tempo demais. É com o objetivo de tornar o campeonato mais saudável e não de tornar mais equilibrado. Continuando, aqui no Brasil se fala em fair play financeiro quando alguém está incomodando com o dinheiro do amiguinho, com a contratação de rival, com alguém despontando na tabela, como o flamenguista olhando para o Botafogo. Senhor Rodrigo Capello,
eu vou te dizer uma coisa, o senhor está sendo desonesto intelectualmente. Intelectualmente desonesto. Você sabe que não é isso, está falando isso para ganhar admiração de alguém, clique, alguma questão aí interna. O senhor sabe que não é isso. O senhor está sendo, você é especialista, então o senhor está sendo desonesto intelectualmente. Por quê? Qual a grande questão do fair play financeiro? É o clube não gastar um dinheiro que não é dele, não gastar mais do que ele ganha, não gastar mais do que ele pode pagar em folha salarial, em contratação de jogadores, porque aí ele pode gerar dívidas futuras e acontecer o que aconteceu, por exemplo, com o Cruzeiro há 4 anos atrás. E o que nós estamos falando aqui, o Flamengo fala, não começou a falar agora. Fair play financeiro não surgiu no Ninho do Urubu há 5 meses atrás. Fair play financeiro foi uma coisa muito falada em 2013, ainda na gestão do Bandeira de Melo, que se reuniu várias vezes com o agora esvaziado Bom Senso Futebol Clube, porque era bom senso na época que os clubes não pagavam, agora que são, né, que Palmeiras e Flamengo, que se diga, começaram a moralizar, de certa forma, o futebol brasileiro, pagando altos salários em dia, coisa que o Corinthians, aliás, não faz, e está contratando Depay, ninguém sabe como é que vai conseguir pagar isso. Então é bom lembrar que na época do bom senso, aliás, os jogadores também eram no bom senso quando não recebiam, e agora que recebem, ninguém liga mais, né? Acabou o bom senso. O bom senso reclamava muito do fair play financeiro, e um dos primeiros clubes a se reunir e fazer essa proposição junto à CBF, ainda em 2013, quando o Flamengo não tinha dinheiro, foi o Flamengo, com o Eduardo Bandeira de Melo. O senhor não sabe, o senhor pesquisa, que é fácil você ter acesso à informação hoje, que você tem ferramentas fáceis de se utilizar. Senhor Rodrigo Capello, o senhor pode usar as mesmas ferramentas que eu usei para conseguir essa informação, e você vai conseguir. Além, é claro, de falar com mais pessoas. Você é mais bem relacionado do que eu, você pode falar com mais pessoas. Eu falei com algumas poucas. Você pode falar com muito mais do que eu. Você tem acesso a muito mais pessoas do que eu. Então, o senhor está sendo desonesto intelectualmente. Assim como todo mundo que reclama, o Flamengo está falando do Botafogo por invejinha. Invejinha não, porque, aliás, o Flamengo tem seu próprio dinheiro, recurso. E o que a gente coloca é o seguinte, segundo o próprio Fogão Net, aqui, ó, matéria publicada em 30 de abril de 2004, a SAF do Botafogo fechou 2003 com prejuízo de 101 milhões e 95 mil reais. Tá? É menor do que o dos 2022. Ok, parabéns. Mas ainda é um prejuízo. Você consegue me entender que é um prejuízo? De acordo com o blog do Diogo Dantas, do jornal O Globo, o Botafogo somou 570 milhões de receitas, né? Aumentou bastante a receita, mas ainda assim terminou com prejuízo. Fora isso, não bastasse isso, de acordo com o Rodrigo Matos, publicado também em maio desse ano, o Botafogo tem um rombo de 267 milhões, contrai dívida por dinheiro para a Textor. É isso mesmo. Tá? O Botafogo contraiu dívida ainda nesse período com a SAF, que deveria estar quitando dívidas. E olha só o que acontece, o CEO do Botafogo admite dívidas com empresários e justifica a situação. Não reconhecemos 100% do passivo, já pagamos 26 milhões, e o passivo é muito maior do que isso. Então, assim, o Botafogo está tentando enrolar de pagar suas dívidas, né? O Textor vem para o Botafogo, investe, tem direito de investir, só que a proposição inicial das SAFs era exatamente buscar o equilíbrio e o pagamento desses passivos que são antigos, que os clubes não tinham mais condições de pagar. Então, se ele vem, a proposta da SAF, ele vem para exatamente quitar esses passivos e sanear a situação do clube, ele vem e diz que não reconhece, não paga, e pega o que tem dinheiro para pagar, em vez de pagar, fica contratando um jogador. Isso é falta de fair play financeiro. É para isso que existe fair play financeiro, senhor Rodrigo Capello. O senhor não está... eu acho que você deveria estar inteirado sobre tudo isso. Parece que não está tão bem inteirado ou não está querendo falar tudo que precisa ser falado. Então, essa é a realidade sobre o fair play financeiro. Não é uma coisa de agora, não é por causa só do Botafogo, é uma coisa que se suscita toda vez que alguém faz contratações que ninguém sabe como é que vai pagar, como o caso do Corinthians, ou que não paga o que tem que pagar, como no caso do Botafogo. Ninguém falou nada, por exemplo, dos investimentos do Palmeiras, do Flamengo, do próprio Flamengo. O Fluminense também fez muitas contratações de peso, e não foi contestado através do fair play financeiro, porque cada das contratações feitas estavam de acordo com a capacidade de pagamento de cada um dos clubes. O que o Botafogo e o Corinthians estão fazendo agora extrapola essa capacidade de pagamento.
Extrapola, por exemplo, do Botafogo, no caso de não pagar as dívidas que a própria concepção da SAF já previa o pagamento. E no caso do Corinthians, ninguém está recebendo dinheiro, está imaginando que vai receber um dinheiro do patrocinador, que, aliás, está sendo investigado por outras questões aí que pode, inclusive, ter que sair do futebol. Então, são essas questões que são colocadas. Não tem nada de invejinha, não tem nada de clubismo, não tem nada disso. É só a questão colocada. Tá? Porque quando o Vasco fez contratações lá em, 2000, ninguém falou também. Faz parte. O Flamengo fazia, também ninguém falava. Era outro mundo. Agora, a realidade é diferente. O Flamengo não faz o Flamengo podendo fazer contratações, às vezes não faz, exatamente porque tem que fechar o ano de acordo com o seu volume de receitas, as despesas têm que estar dentro da sua capacidade de pagamento. Então, Rodrigo Campelo, seja mais honesto intelectualmente e não tente ganhar cliques às custas do Botafogo, até porque você ganhar cliques à custa do Botafogo não vai conseguir muita coisa, né? Tem muita gente para clicar suas matérias, não, tá? Então, isso aí, falei, não tenho medo de reclamação de ninguém, não. Falei a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Se inscreva no canal Potência Rubro-Negra aqui. Não temos rabo preso com ninguém. Valeu.